No Saber Direito desta semana, você vai aprender direito tributário. Saiba como se dá o nascimento da relação jurídica, as garantias e privilégios do crédito tributário, a responsabilidade pela dívida tributária e a execução fiscal do tributo não pago. As aulas são com o professor Pedro Bonifácio. Olá a todos, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um Saber Direito aqui pela TV Justiça. Aqui quem fala é o professor Pedro Bonifácio, especialista em Direito Tributário. Estarei com vocês durante toda essa semana falando de um aspecto bastante importante e muito comum atualmente na sociedade, que é o inadimplemento do tributo. Você sabe me dizer quais são as consequências do inadimplemento, tanto as consequências administrativas e judiciais, em razão do não pagamento de um tributo? Pois é, nós falaremos sobre isso durante toda essa semana, distribuído em 5 aulas. E como que nós falaremos a respeito desse tema? Nessa primeira aula, a gente vai trabalhar a respeito da relação jurídico-tributária. Vamos narrar aqui para vocês quais são os aspectos, que faz reconhecer quando estamos diante de uma cobrança tributária. Na aula 2 e na aula 3, nós vamos falar a respeito das garantias e privilégios do crédito tributário. Qual é a diferença entre garantias e privilégios? Quais são as medidas administrativas e judiciais que a administração pode praticar em razão do inadimplemento de um tributo? Na aula 4, a gente vai falar especialmente da execução fiscal, que é o meio judicial mais crítico e específico de cobrança tributária. E por fim, na aula 5, nós trabalharemos a respeito da responsabilidade tributária, a eleição de terceiras pessoas que vão ficar responsáveis pelo pagamento do tributo. Ok? Então seja muito bem-vindo ao nosso encontro de hoje. Inicialmente, eu queria trabalhar com vocês como reconhecer a relação jurídico-tributária. Nem sempre o que o Estado está me cobrando, o que o Estado está me forçando a pagar, é um tributo. Então, por isso é muito importante você saber reconhecer quando estamos diante de uma obrigação tributária. O artigo 3º do CTN é o nosso artigo aqui, conceito de tributo. Ele traz um conteúdo jurídico do que vem a ser o tributo. E lá no artigo 3º ele traz algumas características bastante importantes que nos ajudam a reconhecer quando estamos diante de uma cobrança tributária. A primeira característica marcante da obrigação tributária é que sempre ela é instituída em lei. Obrigação tributária não nasce de contrato, não nasce de acordo, não nasce da vontade. Sempre que falamos em obrigação tributária, estamos diante de uma obrigação que nasce, ela é instituída por meio de lei. Essa lei que nós trabalhamos é a lei em sentido estrito, Lei ordinária ou lei complementar. A regra em matéria tributária é que todo tributo nasce de lei ordinária. A Constituição atual, a Constituição de 1988, ela prevê todas as obrigações tributárias, todos os tributos que já em regra são cobrados no Brasil. Mas ela não cria nenhum tributo. Ela apenas distribui a chamada competência, a pessoa que tem o poder para criar aquele tipo de tributo. Eu sei que quando você acorda, você não tem aquela vontade de pagar tributo, Jamais você acordou e falou, nossa, que vontade hoje de pagar um imposto. Mas por que eu tenho que pagá-lo se eu não tenho vontade? Primeiro, é porque esse tributo nasce da lei, então não é da vontade das partes, é vontade da lei. E segunda característica marcante do tributo é que ele sempre se revela mediante uma obrigação compulsória. Pedro, explica melhor para mim o que é essa obrigação compulsória. Doutores, o artigo 3º do CTN, ele traz para nós um conceito de que toda relação jurídica, ela não nasce da nossa vontade. Mas quando eu pratico o fato descrito na lei, o fato descrito na norma, eu sou obrigado a pagar. Então a relação ela é compulsória tanto para quem paga, que somos nós, que contribuímos todo momento, que praticamos o fato gerador, como também ela é compulsória para aquele que arrecada, o chamado sujeito ativo. Então, na relação jurídico-tributária, como qualquer relação jurídica, nós temos dois sujeitos. O sujeito que arrecada o tributo, que nós passaremos a chamá-lo de sujeito ativo, e nós temos aquele sujeito que paga o tributo, que nós vamos chamar de sujeito passivo, que somos nós, os contribuintes. Então, por isso, doutores, toda vez que você se vincula a uma obrigação tributária, você não paga porque você quer, você paga porque a lei manda. E além da lei mandar, você não tem opção. Não há uma relação facultativa nesse caso. A relação, ela sempre será compulsória. Por isso, em decorrência dessa compulsoriedade, o Supremo Tribunal Federal já declarou que, por exemplo, as contribuições sindicais, aquelas contribuições que você paga, estando ou não filiado a um sindicato representativo de classe, essas contribuições sindicais deixaram de ser tributo.
Porque lá em 2017, com a reforma trabalhista, nós tivemos uma alteração na legislação. E na reforma trabalhista foi especificado que a relação da contribuição sindical é facultativa. Então você que trabalha numa empresa representada por algum sindicato, se você não quiser fazer o pagamento da contribuição, você pode, porque ela tem natureza agora facultativa. Antes, a contribuição sindical era prevista na CLT como um imposto, um tributo. Sabemos que não era imposto, mas era assim que a lei chamava na época. Com a reforma trabalhista, isso deixou de ser obrigatório, portanto, não podemos mais dizer que a contribuição sindical é um tributo, porque agora ela é facultativa. Então vá marcando aí no seu caderno. Primeira característica que nos ajuda a reconhecer quando estamos diante de um tributo é que essa relação é instituída em lei. Nunca uma relação tributária nasce de um contrato, de uma vontade. Segundo ponto importante é que essa relação tributária sempre será compulsória. Você não paga porque quer, mas paga porque praticou a situação descrita na norma. Aproveitando esse ponto, da situação descrita na norma, é importante dizer que o próprio artigo 3º do CTN nos narra que essa situação que eu vou praticar, ela sempre tem que ser uma situação lícita. O tributo, ele não é castigo, ele não é sanção por ato ilícito. Essa é a redação original do artigo 3º do CTN, que diz que o tributo não é considerado, não constitui sanção por ato ilícito. Pedro, explica melhor o que isso significa. Você sabe que as obrigações tributárias, elas nascem sempre em decorrência da prática de um ato. Então, por exemplo, se eu compro uma casa, eu me vinculo a pagar IPTU. Se eu compro um carro, eu me vinculo a pagar IPVA. Se eu aufiro renda, eu me vinculo a pagar imposto de renda. O que há em comum entre esses três fatos geradores da obrigação tributária? Eles são atos lícitos. Eu não posso te obrigar a pagar um tributo em decorrência de um ato ilícito. Então vamos dar um exemplo que normalmente a gente vê bastante sendo questionado. A multa. Quando você estaciona o seu carro no local proibido, quando você ultrapassa a velocidade máxima permitida naquela via pública, o que vai acontecer com o condutor daquele veículo? Ele receberá em breve uma multa de trânsito. Perceba, a multa nasceu em decorrência da prática de um ato ilícito. Então, portanto, você vai ser punido pelo Estado, em decorrência do poder de polícia que o Estado tem, de conduzir atos que os particulares vão praticar, estabelecendo como aquele ato deve ser praticado em sociedade. E aí essa multa de trânsito, ela não poderá ser considerada um tributo. Por quê? Porque ela nasceu de um ato ilícito, de um ato proibido. E o tributo, de acordo com o artigo 3º, ele só pode nascer de atos lícitos. Por isso, atenção quando estamos diante de uma cobrança feita pelo Estado, pelo município ou até mesmo pela União, só que essa cobrança veio em decorrência de um ato ilícito. Não posso dizer que ela é uma cobrança tributária. Feito esse apontamento de que tributo só nasce de atos lícitos, atos permitidos, é muito importante que a gente também perceba que algumas situações são irrelevantes para o direito tributário em decorrência do ato praticado. Então, por exemplo, quando você pratica um ato, é relevante eu saber a sua capacidade civil? A gente sabe que lá no direito civil, alguns atos, inclusive, podem ser anulados em decorrência da ausência de capacidade civil. Mas e aqui no direito tributário? A capacidade civil faz alguma relação na qualificação do ato? E a minha resposta é não. O próprio artigo 126 do CTN, ele estabelece lá no inciso 1 desse artigo, de que a capacidade de pagar tributos independe da sua capacidade civil. Então, o menor de idade que acaba oferindo renda, o recém-nascido que ganha do seu avô um imóvel, ou até mesmo qualquer pessoa, um aposentado que realiza um fato gerador, ele pagará o tributo independentemente da sua capacidade civil. Seja essa capacidade relativa ou absolutamente incapaz, isso não importa para a definição do aspecto tributário. Você sempre pagará o tributo independente da sua vontade, desde que você pratique o fato gerador. E isso não depende da capacidade civil. O artigo 126 estabelece essa regra de maneira muito clara. Um outro ponto importante também é que se o ato for praticado de maneira lícita, ele gerará a obrigação de pagar o tributo, independente da sua capacidade civil. O aspecto é, Pedro, e se em decorrência de um fato ilícito, eu pratico um fato ilícito, que eu já sei que não pode ser tributado, porque tributo só nasce de atos lícitos, mas e se eu praticar um ato ilícito, e em decorrência desse ato eu tenho um fruto, e esse fruto é lícito. Por exemplo, para
ficar claro para você que me assiste agora. Imagine que você saiba de alguém que pratica o tráfico de drogas. O tráfico de drogas no Brasil é um ato ilícito, né? Plantação de psicotrópicos, atuação de algum tipo de produto que não seja autorizado pelas normas sanitárias, é ato ilícito em razão do tráfico de drogas. Mas o que o traficante ganha ao praticar aquele ato? Ele ganha dinheiro. E com esse dinheiro ele pode comprar carro, ele pode comprar casas. A pergunta que se faz é, você acabou de dizer que tributo não nasce de atos ilícitos. Então o tráfico de drogas jamais pode ser tributado. O jogo do bicho, o cassino, a não ser que o Brasil passe a regularizar, a regulamentar isso como ato lícito. Mas atualmente, como são atos ilícitos, eu não posso tributá-los. Mas e esse dinheiro que nasceu do ato ilícito? E esse veículo que veio em decorrência da prática de um ato ilícito? Esse tipo de bem será tributado? Interessante pergunta, pessoal, que eu recebo bastante nesse sentido, e a resposta é: claro que será tributado. O próprio CTN, né, quando estabelece lá no artigo 118, ele fala assim no artigo 118, olha, os frutos do ato ilícito podem sim ser tributados tranquilamente. Até porque não seria justo, né? Você que trabalha todo dia, ganha lá no final do mês o seu salário e paga o imposto em decorrência da renda, e aí o traficante que pratica um ato ilícito não pagar aquele imposto sobre a renda auferida. Então, portanto, pessoal, não importa para nós no direito tributário a origem daquele fruto. Se o fruto veio de um ato lícito ou ilícito, não nos importa. O que importa é o fruto em si. Então eu não quero saber de onde veio o seu dinheiro. Eu só quero saber que você tem dinheiro. E o ato de auferir renda leva a obrigação do tributo. Agora, se você compra um carro, compra uma casa, e esse carro e essa casa veio em decorrência de um ato ilícito, isso não nos importa. O que importa é que você tem um carro, o que importa é que você tem uma casa. Claro que as consequências penais do ato ilícito serão apuradas pelo autor legítimo do Ministério Público, ok? Mas o que eu quero passar a vocês é que esses elementos que são relevantes, né, no direito civil, como, por exemplo, a capacidade civil, ou no direito penal, que é, por exemplo, a origem dos bens, os frutos que você tem na sua casa, no seu patrimônio, isso nessas áreas do direito são atos relevantes. Para nós, não. A única coisa que nos interessa no direito tributário é que você praticou o fato gerador. Esse fato gerador antes estava escrito em lei e ele é em decorrência de um ato lícito, mesmo que ele tenha se originado de um fruto de um ato ilícito. Então isso significa que quando eu pratico um ato, se o fruto daquele ato for um fruto lícito, ele será tributado regularmente. Lembra você que nós estamos então estudando as características para como eu reconheço um tributo. Como é que eu sei que eu estou diante de uma cobrança tributária? Isso nos dá ao artigo 3º do CTN, que traz o conceito jurídico de tributo. Já vimos que o tributo é instituído em lei, que ele não é sanção de ato ilícito, ele não é castigo. Esse ato, ele é compulsório, independe da sua vontade. Quarto elemento muito importante do tributo é que esse ato, ele precisa de uma atividade administrativa plenamente vinculado. Veja, para que eu possa pagar esse tributo, que nasce a relação quando eu pratico o fato gerador, para que eu possa pagar esse tributo, é necessário um ato administrativo de cobrança. E o próprio artigo 3º diz que esse ato administrativo, ele é plenamente vinculado. O que isso significa, um ato administrativo plenamente vinculado? Significa que a administração é quem deve mandar o carnê independentemente da sua vontade. Né? Atos discricionários são aqueles atos que permitem à administração uma certa conveniência, uma certa oportunidade, mas quando a gente fala de relação tributária, como ela também é compulsória para o ente federativo, nesse aspecto principal, a atividade ela é vinculada. Pedro, o que isso significa? Significa, então, que a administração, ao analisar que você praticou o fato gerador, ela vai te mandar o carnê para você pagar na sua casa. Exatamente isso. Vai chegar na sua casa um carnê e esse carnê é que vai ser usado para pagamento do tributo. Esse carnê, dentro da leitura do artigo 3º, ele é um ato administrativo plenamente vinculado. O que isso significa? Não depende da vontade. Ele é realizado independentemente da vontade da administração pública. O que constitui o dever de pagar o tributo, e a gente vai ver isso nas outras aulas, né? Pedro, a partir de que momento eu posso ser cobrado do tributo? A partir do momento que eu tenho esse carnê.
A partir do momento que eu recebo esse boleto para pagar o tributo. Enquanto eu não receber esse boleto, eu sei que existe uma obrigação, eu sei que existe um dever. Imagine que você comprou um carro, acabou de sair feliz da concessionária porque adquiriu um veículo, mas você sabe que você precisa pagar IPVA. Isso é aquele conhecimento geral, né? Que você conhece e sabe dessa obrigação. Só que enquanto não chegar o carnê para você pagar, você fica na expectativa de que assim que ele chegar, você terá que cumprir essa obrigação. O que constitui o dever de pagar, e aí o não pagamento vai gerar as consequências que nós vamos ver, é o boleto. Se o boleto chegar na minha casa, eu já sei então que agora eu tenho uma dívida estritamente líquida e que essa dívida pode ser exigível. A esse boleto, o artigo 3º chama de ato administrativo de cobrança. Um outro ponto que eu queria discutir com vocês aqui, a respeito do reconhecimento, né, de quando estamos diante de uma relação jurídico-tributária, é o aspecto que nós falamos a respeito da formalização da pessoa jurídica. Como assim? A gente viu que alguns elementos são irrelevantes para o direito tributário, como, por exemplo, se você tem capacidade civil, se você, né, pratica um ato ilícito que não pode ser tributado, mas os frutos desse ato serão tributados. Agora, uma outra questão que se põe é, e a pessoa jurídica, né? Assim como a pessoa física, a pessoa jurídica também paga tributos, também paga imposto sobre os seus rendimentos, também paga imposto sobre o seu patrimônio, sobre a sua atividade comercial, né? ISS, se for uma prestadora de serviço, ou ICMS, se for uma empresa de comércio, ou até mesmo IPI, se for uma indústria. Então veja, a pessoa jurídica, assim como a pessoa física, também tem obrigações tributárias. Agora vamos imaginar uma situação de uma pessoa que não está regularmente constituída como pessoa jurídica, apesar de ter ali a sua habitualidade, apesar de vender de forma organizada o seu produto ou o seu serviço, ela nunca se preocupou em se formalizar, nunca se preocupou em fazer um CNPJ, um registro na junta comercial, um contrato social, nunca se preocupou com isso. Pergunta que eu faço é, será que essa pessoa, que apesar de não estar formalmente reconhecida pelo direito, porque falta alguns elementos de personalidade jurídica, ela mesmo assim poderá ser tributada como pessoa jurídica? Será que mesmo sem ter a sua formalização no registro, ela ainda assim poderá ser reconhecida como pessoa jurídica ou ela será tributada como pessoa física? Eu lembro uma vez no meu escritório, chegou uma cliente em que ela fazia a venda, né, de produtos de maneira bem informal. Ela pegava roupas, né, comprava roupas no mercado popular e depois revendia para os seus amigos, para os seus familiares. Todo mundo na cidade sabia o que ela fazia. Conhecia ela por ser, assim, uma pessoa que fazia a venda informal de produtos, né, de roupas, de utensílios domésticos em geral. O que aconteceu com ela? Ela foi descoberta pela Receita Estadual e ali foi se cobrado o ICMS, o Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços. E a primeira pergunta que ela me fez foi, mas Pedro, eu não tenho registro. Eu nunca fui num órgão de registro, numa junta comercial, por exemplo, ou num cartório de pessoas jurídicas e nunca formalizei esse meu registro. Isso não me afasta do dever de pagar tributos? E a minha resposta é não, porque diz o CTN que a formalização da pessoa jurídica é irrelevante para a definição da sua obrigação tributária. Então você vai pagar o tributo independentemente se você tem ou não uma formalização como pessoa jurídica. O ponto claro que se faz é a descoberta disso, né? Porque se você faz com habitualidade, mas sem revelar isso para o Estado, haverá uma dificuldade maior do Estado descobrir que você está se operando como pessoa jurídica, né? Que você está realizando vendas como pessoa jurídica. Então, por isso, pessoal, independente do registro formal na junta comercial, que faz ali ganhar, né, a famosa personalidade jurídica, para evitar, inclusive, confusão patrimonial que o Código Civil estabelece, mesmo assim, se você não tiver registro, você será considerado uma pessoa jurídica. E aí, sendo considerado uma pessoa jurídica, você será tributada como tal. E aí haverá a cobrança tanto do IRPJ, né, o Imposto de Renda da pessoa jurídica. No caso dessa minha cliente que eu contava a vocês, o ICMS, que é o Imposto sobre a Circulação de Mercadorias, e todos os outros tributos inerentes à atividade empresarial. O Código Tributário Nacional,
lá no seu artigo 126, especialmente no inciso 3, ele fala que, independente da formalização, se já é possível te identificar como uma unidade empresarial, como um negócio, né, uma empresa que trabalha de maneira organizada, com fins lucrativos e com habitualidade, isso é suficiente para te reconhecer como pessoa jurídica. E aí você terá que fazer o pagamento da obrigação tributária, não mais como pessoa física, mas agora como pessoa jurídica. Então, tomar muito cuidado com isso. Um outro ponto importante para a gente reconhecer a relação tributária, que não importa se eu tenho um registro como pessoa jurídica, que não importa se eu tenho capacidade civil como pessoa física, um outro elemento importante é que a relação tributária independe de autorização para a prática dos atos civis, dos atos profissionais. Então, mesmo que eu não tenha autorização para realizar aquele ato, para realizar aquela atividade, mesmo assim eu terei que pagar o tributo em decorrência do ato que eu pratiquei. Vamos entender melhor isso? Imagine, por exemplo, que você está diante de uma pessoa, de um médico, né, uma pessoa que se diz médico, mas ela não tinha autorização do Conselho Regional de Medicina para atuar. E ali ela está exercendo a sua atividade de medicina, porém sem autorização do conselho profissional respectivo. O que vai acontecer nessa hipótese com relação ao salário? Vamos imaginar que esse médico trabalha numa clínica que não verificou, né, a legalidade dos documentos, mas ele está ali trabalhando numa clínica. E aí, em decorrência dessa atividade, que não seria aparentemente legal, porque falta a autorização do Conselho Regional de Medicina, ele pratica atos médicos dentro da clínica. Em decorrência dessa prestação de serviços, ele recebe no final do mês o seu salário. Um ano se passa e eles descobrem essa situação, que aquele médico não era um médico verdadeiro sob o ponto de vista técnico. Nesse caso, o que vai acontecer com ele? Além das sanções criminais, das sanções penais, ele vai ter que pagar o imposto de renda sobre os valores que ele recebeu. Claro que sim, porque lembra que eu disse que o fruto de um ato ilícito, qual que é o ato ilícito aqui? A atividade de medicina ilegal. Isso é ilícito. Porém, os frutos, que é a renda, o salário, se eles forem lícitos, eles serão tributados regularmente. Então, por isso, meus amigos, esse médico que estava ali atuando, no meu exemplo, por um ano, sem qualquer tipo de autorização, mas recebeu dinheiro, renda, em razão dessa atividade, ele terá sim que fazer o recolhimento do imposto relacionado à renda. A mesma coisa acontece com os advogados, né? A gente sabe que consultoria jurídica é uma atividade privativa de advogado. Mas quem se forma em direito, quem está ali na faculdade, é comum, né, que em eventos familiares vem ali um parente, um amigo e faz uma pergunta jurídica, que você, em tese, não poderia responder se tratar de uma consultoria, porque a consultoria é ato privativo de advogado. Mas você ali, para atender o clamor do seu parente, você vai lá e fala com ele a respeito daquela dúvida. E ele te remunera em decorrência da explicação jurídica que você deu. Olha só, né? Então você presta uma consultoria jurídica sem ter autorização para tal ainda, e em decorrência dessa consultoria ele vai lá e te remunera. Esse valor que ele te pagou será passível de tributação? Claro que sim, porque independente se você tem ou não autorização para realizar aquele ato profissional, isso será tributado, porque na relação jurídico-tributária, isso independe. Se eu tenho ou não autorização para a prática do ato, o importante é que o ato foi praticado. E se o ato foi praticado, eu vou ter que pagar o imposto relacionado a ele. Então vemos até agora os elementos principais que caracterizam quando eu estou diante de uma relação tributária. Mas está faltando um elemento marcante na relação tributária que eu quero agora contar a vocês, do artigo 3º do CTN, inclusive. O artigo 3º, ele diz que toda vez que você está diante de uma relação tributária, essa relação é uma obrigação de dar dinheiro. Então veja comigo, sempre que eu estou diante de um dever instituído em lei, compulsório, que não é sanção de ato ilícito, mas que depende de um ato administrativo de cobrança, o boleto. E esse boleto, inclusive, é o que materializa a dívida para o sujeito passivo, para o devedor. Esse boleto, quando ele chega na minha casa, que tipo de obrigação eu tenho para com o Estado, para com o município? Ora, o artigo 3º diz que essa obrigação é uma prestação pecuniária. Traduzindo aqui na linguagem do direito civil, é uma obrigação de dar dinheiro.
Então, toda vez que você tiver uma obrigação tributária, toda vez que você se vincular a um dever de pagar imposto, de pagar qualquer tributo, tributo é gênero, imposto é uma espécie. Qualquer que seja o tributo que você esteja pensando agora, sempre você estará diante de uma prestação pecuniária. O que isso significa? Uma obrigação de dar dinheiro. Meus amigos, tributo não se paga mediante a prestação de um serviço. Não se paga mediante uma obrigação de dar coisa móvel. O tributo sempre se paga mediante uma obrigação de dar dinheiro. Isso então nos ajuda a reconhecer algumas relações compulsórias que eu tenho com o governo que não podem ser consideradas tributárias, porque não são obrigações de dar. Quer um exemplo? Imagine quando você, homem, atinge os 18 anos de idade, você sabe que você tem uma obrigação, o alistamento militar. Mas veja, o alistamento militar ele pode ser considerado um exemplo de tributo? Não, porque o alistamento militar é uma obrigação de fazer, não é uma obrigação de dar. Um outro exemplo são aquelas pessoas escolhidas para serem mesárias, né, no dia de uma eleição. Isso é um dever instituído em lei, compulsório, você tem que ir. O não comparecimento injustificado pode, inclusive, decorrer de uma multa. Será que isso é uma obrigação tributária? Será que o ato de eu ter que me apresentar para ser mesário num dia de eleição, isso é considerado uma relação tributária? Não, porque isso é uma obrigação de fazer. E sempre que eu estiver diante de uma obrigação tributária, uma característica que marca esse tipo de relação é que a obrigação é de dar dinheiro. Por isso que o CTN, no artigo 3º, fala que é uma prestação pecuniária. Qual é o meio natural de se pagar tributo? Dinheiro. E se eu não tiver dinheiro? Você falou para mim, e esse é o tema das aulas dessa semana, que se eu não pagar, consequências virão, tanto de maneira administrativa como judicial. Mas e se eu não tiver como pagar esse dinheiro? Não tiver como pagar esse tributo em dinheiro? Existe algum meio alternativo para que eu possa quitar essa obrigação? Calma que existe. Apesar de você provavelmente ter falado, não, né? Se não tiver dinheiro não tem outro jeito, mas tem. O próprio artigo 3º do CTN diz que, em regra, o tributo é pago mediante uma prestação pecuniária. Mas ele diz assim, ou algo que eu possa entregar, cujo valor se possa exprimir. Então o CTN, no artigo 3º, ele acaba ampliando um pouco mais a forma de se pagar tributo. Em regra, você paga em dinheiro, mas ele próprio, por meio de uma conjunção ali alternativa, estabelece uma outra forma de pagar tributos. Então você está me dizendo que eu posso entregar qualquer outra coisa para pagar tributo? Não. Apesar do CTN no artigo 3º ser um pouco amplo demais, o próprio CTN restringe isso, dizendo o seguinte, olha, o jeito natural de pagar tributo é em dinheiro, mas se você não tiver dinheiro, você pode fazer uma dação em pagamento. Você pode trocar a forma de quitar essa obrigação. Isso no direito civil a gente chama de dação em pagamento, né? O que o Estado esperava com relação ao IPVA? Que você desse dinheiro. O que o município esperava com relação ao IPTU? Que você desse dinheiro. Porém, se eu estou trocando a forma de quitar essa obrigação, a gente vai aqui chamar de dação em pagamento na linguagem jurídica. Mas essa dação em pagamento, o CTN é bem claro em dizer que só é possível se for mediante bens imóveis. Então, quando eu recebo o boleto que constitui a minha dívida tributária, quando chega para mim aquele boleto para eu pagar, se eu não tiver dinheiro, que é o jeito natural de pagar tributos, você pode substituir por um bem imóvel. É isso que nós chamamos na legislação de dação em pagamento de bens imóveis. Está ficando fácil reconhecer os elementos da relação jurídico-tributária? Então vamos fazer aqui um apanhado para você relembrar quais são os elementos que caracterizam uma cobrança tributária. Uma obrigação de dar dinheiro, instituída em lei, que se revela mediante uma relação compulsória, que não constitui sanção de ato ilícito, não é castigo, e essa relação se materializa por meio do boleto, por meio do ato administrativo de cobrança, que nós já aqui falamos que esse ato é plenamente vinculado. Vimos também que essa relação tributária, ela independe da capacidade civil das pessoas naturais, ela independe da regular constituição da pessoa jurídica. Então, por isso, quem, apesar de exercer uma atividade como pessoa jurídica, não está formalizada, mesmo assim ela vai ter que pagar o imposto correspondente sem problema nenhum. E vimos também, né, que você estar impedido de realizar um ato da sua vida profissional, isso também não tira você do dever de pagar o tributo.
Agora, um outro ponto sensível que eu queria destacar aqui para nós é com relação aos acordos, né? Aos elementos de vontade do ato administrativo, do ato tributário. Lembra que nós falamos que todo tributo nasce da lei? Não nasce da vontade, não nasce de um acordo. Mas é muito comum que acordos realizados no mundo do direito civil possam gerar consequências no âmbito tributário. Quer um exemplo simples? Imagine que você vai alugar um imóvel. Você é inquilino, verifica um imóvel que atende às suas necessidades, e aí você pactua com o locador, com o dono do imóvel, um contrato de locação. Se você jogar no Google aí, contrato de locação, você vai achar o modelinho de um contrato. Só para você entender o que eu estou falando. Dentro desse contrato, vai existir uma cláusula que é muito comum, né, nesse tipo de relação jurídica, dizendo o seguinte: o inquilino, durante o período de locação, ficará responsável em pagar o tributo. É muito comum, né? Você, como dono do imóvel, você aluga para um terceiro e você imputa a esse terceiro o dever de pagar esse imposto. O IPTU da casa, a taxa de lixo do imóvel, né, da coleta de lixo do imóvel. Supondo que esse inquilino, apesar de ter assinado o contrato, ele não pague o imposto durante o período da locação, contra quem o município, no meu exemplo, vai cobrar esse imposto? Será que ele vai cobrar do locador, que é o dono, o proprietário do imóvel, ou será que ele vai cobrar do inquilino, que é quem se vinculou por uma obrigação por meio de um contrato? E a gente sabe que no direito civil, o acordo de vontades, o contrato, ele é como se lei fosse. Existe até um princípio, né, muito comum na doutrina, o princípio do pacta sunt servanda, que diz que um contrato é como se lei fosse entre as partes. Cuidado com aquilo que você assina nesse contrato. Mas nesse caso, será que o contrato tem força tributária? Meus amigos, o artigo 123 do CTN é que nos responde essa pergunta. Lá no artigo 123 do CTN, ele é muito claro em dizer o seguinte, que as convenções particulares, os acordos particulares, como por exemplo um contrato, ele não pode ser apresentado para modificação do devedor de um tributo, do contribuinte de um tributo. Então, por isso, quando o inquilino ele se obriga a cumprir o pagamento do IPTU num contrato de locação, isso é válido dentro do aspecto civil. Quando eu olho as regras do direito civil, a própria lei do inquilinato, ela permite que o inquilino se vincule a essa obrigação. O ponto que, no direito tributário, esse tipo de vínculo não tem valor. Pedro, o que isso significa para mim? Significa que se o inquilino não fizer o pagamento do tributo, se o inquilino não pagar o imposto da casa, contra quem o município vai promover a ação de cobrança? Contra o proprietário, contra o locador. Poderá o locador apresentar esse contrato de locação, esse contrato feito entre as partes, dizendo, olha, ele é que deveria pagar o imposto? De maneira alguma, porque o próprio CTN é claro em estabelecer que esse acordo de vontades, apesar de ter forças no direito civil, ele não tem valor para o direito tributário. Pedro, mas eu posso colocar o inquilino como responsável? Sob o ponto de vista civilista, claro que pode. É o seu acordo com ele. Lembrem, no direito civil, vale a vontade das partes. Só que no direito tributário, impera a vontade da lei. Então, nesse caso, se a lei diz que o contribuinte do IPTU é o proprietário, eu não posso, por um mero acordo, substituir essa definição. Então, por isso que o locador ele precisa vigiar o contrato. Ele precisa vigiar o cumprimento do contrato, porque se o locador verificar que o inquilino não está pagando, ele já consegue fazer alguma coisa ali naquele momento. Até mesmo, em algumas situações, rescisão do contrato de locação por inadimplemento. Mas no direito tributário, esse contrato não poderá ser apresentado com o objetivo de modificação do sujeito passivo. Você, locador, mesmo convencionando isso no contrato, continuará obrigado a cumprir o dever. Inclusive, nós temos uma súmula, né, de tanto que isso é questionado no Poder Judiciário, tanto que isso já foi questionado em âmbito do Poder Judiciário, nós temos uma súmula do STJ, que é a súmula 614, e lá na súmula 614 está escrito que se esse inquilino quiser entrar com uma ação judicial, por exemplo, para discutir o valor do IPTU, ele não tem legitimidade, ele não poderá fazer isso, porque inquilino não é reconhecido como sujeito passivo da relação tributária. Estamos bem até aqui? Então cuidado, né, com esses acordos de vontade que às vezes você
tabula ali no contrato, achando que isso vai ter alguma repercussão tributária e não terá, porque o artigo 123, combinado com a súmula 614 do STJ, deixa isso muito harmonioso e pacífico de que o contrato não vale para modificar a sujeição passiva dessa relação tributária. Tudo bem? Doutores, vimos então que nem tudo que o Estado me cobra é de natureza tributária. Nem tudo aquilo que eu pago para o governo é um tributo. Para que eu possa saber o que é ou não um tributo, eu preciso observar as características dessa cobrança. Pedro, mas se eu olhar o nome do tributo, sabendo que já é um imposto, sabendo que é uma taxa, eu já não posso então reconhecer aquilo como uma cobrança tributária? Não pode, porque o próprio CTN estabelece que o nome do tributo não o caracteriza como tal. Não é o nome da cobrança que me caracteriza como uma obrigação tributária. O que caracteriza a obrigação tributária são os seus elementos, as suas características. Por isso muito se confunde, né? A gente costuma, por exemplo, chamar o valor de energia elétrica de taxa, por exemplo. Ah, quanto que veio de taxa de conta de luz? Quanto veio de taxa de água? Isso não é tributo, na verdade o nome jurídico para isso é tarifa. Mas isso se confunde muito, principalmente na linguagem popular. Então, por isso, não é o nome da obrigação tributária que define que aquilo é tributo. O que define que aquilo é tributo são as características estabelecidas propriamente no artigo 3º do CTN, que é o Código Tributário Nacional. Os estados e municípios têm competência para legislar sobre tributos, sobre os seus tributos, já que a Constituição estabelece, lá no artigo 24, inciso 1, que a relação tributária ela tem competência concorrente. Cada ente federativo legisla sobre o seu tributo. Isso é pacífico. Porém, eles não podem desrespeitar as normas gerais da relação tributária. E as normas gerais da relação tributária estão definidas no Código Tributário Nacional. E por isso o artigo 3º, que é o conceito de tributo, ele não pode ser modificado nem pelo Estado, nem pelo município. Quando o Estado e o município criam a sua própria lei, o seu próprio código, para obrigar as pessoas a pagarem seus tributos municipais e estaduais, eles não podem modificar essas características que vimos agora do artigo 3º do CTN. Você se lembra que essa relação tributária, para que ela se materialize perante o devedor, é necessário que você tenha o ato administrativo de cobrança, chamado lançamento. E é sobre ele que eu quero destacar a partir de agora. O lançamento tributário, ele é muito importante, porque é ele que materializa a obrigação. O nosso tema, né, do direito tributário dessa semana, a temática que vai perfazer aqui todo o nosso discurso, são as consequências jurídicas do inadimplemento. Mas eu só posso falar que a pessoa inadimpliu a obrigação, deixou de pagar, se ela tem um boleto, se ela tem o ato administrativo de cobrança. E por que que esse ato é tão importante? Porque o artigo 142 do CTN, artigo 142, ele estabelece que o lançamento, que é esse boleto que eu recebo para pagar o tributo, ele materializa o crédito tributário. Ele constitui o crédito tributário. Trocando aqui para uma linguagem simples para você compreender melhor, quando você recebe o boleto, significa que agora você não tem mais apenas uma obrigação. Agora você tem um crédito. E o que isso significa juridicamente falando? Que a partir do momento que eu tenho um crédito, ele se tornou exigível caso você não pague. Você comprar um carro gera a obrigação de pagar IPVA. Mas por enquanto essa obrigação não lhe pode ser exigida de você. E por que não pode? Porque falta aquilo que constitui esse direito. E qual é o nome do documento que constitui esse direito? O lançamento. O artigo 142 do CTN, ele diz assim: o lançamento, ele constitui o crédito tributário. E a constituição de um boleto como lançamento num crédito tributário significa agora que aquela cobrança pode ser exigida de você. Você vai ter um prazo voluntário para pagar e caso dentro desse prazo voluntário você não quite a obrigação, você não pague corretamente o tributo, agora sim nasce o dever, o direito do Estado de vir atrás de você, tanto por meios administrativos como por meios judiciais, para cobrar aquele tributo. Por isso é muito importante que você saiba se o lançamento foi enviado para você. E esse é um dos aspectos que na prática a gente como advogado privado mais sofre, né?
Porque o lançamento, em regra, ele é enviado por correios. Então haverá uma correspondência comum, assim como chega hoje na sua casa, conta de água, conta de luz. Você vai receber o carnê na sua casa, na sua empresa. Porém, esse documento fiscal, ele é tão importante, mas ele não obriga um aviso de recebimento. Ele não é rastreável. Então, ele é considerado uma correspondência simples para o devedor. Só que se o devedor não receber de fato esse boleto, pode ser que ele esteja achando que o boleto não foi enviado, porém ele já foi enviado. A questão é que ele não recebeu. E aí a pergunta que se faz é, Pedro, como que eu vou ter certeza que ele recebeu? Na verdade, a gente não tem essa certeza, porque o próprio STJ já consolidou na súmula 397 que o mero envio do carnê ao endereço, ao domicílio fiscal do contribuinte, já caracteriza uma presunção de que ele foi notificado. Eu nunca vou ter certeza exata se ele recebeu, a não ser que ele esteja, ele devedor, com o carnê na mão, né? Mas se o devedor não sabe se o carnê foi enviado ou não, eu nunca terei certeza propriamente dita, porque não há uma correspondência com rastreamento. Existem algumas correspondências que o correio manda para sua casa que você tem que assinar ali o aviso de recebimento. E, inclusive, esse documento volta para o remetente da correspondência para ele ter certeza que alguém recebeu. No nosso caso, nós não temos essa convicção, porque esse documento ele é um documento que é enviado como correspondência simples. Então, a gente não sabe exatamente se chegou ou não o carnê para o contribuinte. Apesar dele ser muito importante, esse documento ele não necessariamente precisa ser comprovado sob o ponto de vista de recebimento. Basta o mero envio para considerar que você foi notificado. E qual que é o prazo voluntário que eu vou ter para pagar? No próprio boleto vem essa informação, a chamada data de vencimento do tributo, né? Então basta você olhar o carnê e ali você vai ter a data de vencimento. Até para facilitar o pagamento, é muito comum que a União, os estados e municípios parcelem aquele valor, né? O que a gente chama de parcelamento de ofício. A própria administração, sabendo da dificuldade que a maioria de nós tem para pagar o tributo à vista, ele faz ali a concessão de um parcelamento. Por exemplo, em 3 vezes, 5 vezes, o IPTU, existem municípios que parcelam em até 12 vezes. Você vai pagando todo mês um pedaço daquele valor que você precisa corresponder. A questão é, a partir do momento do vencimento daquele boleto, se você não pagar, aí sim começa as consequências jurídicas para esta cobrança. Se não tiver uma data de vencimento específica no boleto, o que é raro hoje em dia, né? Mas vamos imaginar, supondo que não tenha uma data específica. O CTN responde a essa problemática. Caso não tenha uma data específica no boleto, o prazo que você vai considerar para pagamento voluntário é de 30 dias. O artigo 160 do CTN, ele estabelece que o prazo de vencimento de um tributo, se não estiver previsto do contrário, são de 30 dias. Então, por isso, caso você receba um carnê que por algum equívoco não contenha a data de vencimento, considere o prazo de 30 dias. Se eu não pagar dentro desse prazo de 30 dias, eu já sei que além do tributo, eu terei que pagar uma multa, eu terei que pagar os juros, né, em decorrência do atraso. Mas isso vale para qualquer tipo de correspondência, tributária ou não, né? Se você receber sua conta de luz e não pagar em dia, você sabe que você vai ter juros, vai ter multa. Isso acontece também com a conta de água e qualquer outro tipo de despesa que tenha, né, uma data específica para pagamento. A questão é que a relação tributária, ela tem algumas garantias diferentes. A relação tributária, além de ser uma relação compulsória, como ela não nasce da sua vontade, a própria lei já colocou ali elementos que possibilitam ao Estado uma cobrança diferenciada. E é sobre isso agora que a gente vai trabalhar de maneira mais específica no nosso curso. Você compreende aqui que a relação tributária, ela não é apenas um dever subjetivo, né? Um dever. Não, a relação tributária, ela tem um aspecto social importante. Porque é desta forma que o Estado arrecada dinheiro para financiar as suas atividades. Quando a população clama por saúde, educação, segurança, saneamento básico, todos esses serviços dito públicos que garantem a sua dignidade da pessoa humana, né, como a Constituição estabelece, ela tem um custo. E quem remunera esse custo, quem financia isso, são os próprios beneficiários desse serviço público.
Então eu, que sou um beneficiário de um serviço público, eu contribuo para que o Estado consiga cumprir com esses serviços públicos de ordenança constitucional. Por isso que a gente chama de contribuintes, né? Porque eu contribuo para com o Estado e, em troca, ele me devolve essencialmente em serviços públicos. Essa é a dinâmica da relação tributária. Então, a partir do momento que você deixa de quitar uma obrigação, deixa de pagar um tributo, isso pode ter consequências tributárias no seguinte sentido: pessoas, serviços públicos deixarão de ser prestados em decorrência dessa obrigação. Há estudos que mostram, né, que a relação tributária, em decorrência, às vezes, da ausência desse retorno, nos afasta, né, dessa obrigação, no sentido de que a gente não vê o valor necessário para pagamento do tributo. Por isso que a lei, para garantir que esses serviços públicos possam ser prestados e garantir que você, como contribuinte, eu, como contribuinte, cumpra essa obrigação, nós temos que, essencialmente, realizar o pagamento desse tributo. Caso isso não aconteça, consequências virão. E isso a gente vai ver nos nossos próximos encontros. Agora, eu queria trabalhar com você o nosso quiz, né? Perguntas que nós aqui elaboramos para que você possa revisar a matéria nos seus pontos mais importantes e principais. Vamos então ao nosso quiz. Qual das alternativas abaixo não representa uma característica do tributo? A. Não é sanção por ato ilícito. B. É uma relação jurídica compulsória. C. É uma obrigação de fazer. D. É instituída em lei. Você lembra que toda relação tributária, ela é compulsória, ela é instituída em lei, ela não pode ser cobrada diante de um ato ilícito, mas ela se revela mediante uma obrigação de dar. Então aqui na nossa questão, a alternativa que estaria correta, que não representa uma característica de tributo, é a letra C. Em que aqui diz que a obrigação tributária é uma obrigação de fazer. Não, não é uma obrigação de fazer. Tanto é que nós demos alguns exemplos, né? Quando você, em decorrência de uma obrigação, precisa fazer o alistamento militar, ou você precisa participar como mesário numa eleição. Essas obrigações, apesar de compulsórias, apesar de instituídas em lei, são obrigações de fazer e, por isso, não podem ser reconhecidas como uma obrigação tributária. Porque toda obrigação tributária, ela é de dar. Se você não tiver dinheiro, aí nós vimos um método alternativo, que é por meio da dação em pagamento de bens imóveis. Mas aqui seria uma exceção através da dação de pagamentos de bens imóveis, mas sempre é uma obrigação de dar. Vamos para a próxima pergunta. No que tange a capacidade tributária passiva, assinale a alternativa correta. Letra A, depende da capacidade civil. Letra B, os contratos particulares prevalecem sobre a lei tributária. Letra C, depende de autorização para a prática de atos profissionais e civis. Independe do registro formal da pessoa jurídica. Lembre-se que algumas consequências civis podem ou não impactar no direito tributário. Quando a gente fala de capacidade tributária passiva, é a capacidade de pagar tributos, né? Ou seja, o seu dever de pagar. E aí nós vimos que isso independe da capacidade civil, porque ela não é um elemento que faz diferença para nós. Independe do contrato, lembra que contrato não pode prevalecer sobre a lei tributária. Contrato, como acordo de vontades, ele não prevalece sobre a legislação tributária. Vimos também que independe de autorização de atos civis ou profissionais. Então, aquela pessoa que está praticando atos profissionais, mesmo que a lei não permita, isso não importa para a definição da obrigação tributária. Então, a alternativa certa aqui nessa segunda pergunta seria a letra D de dado. Independe do registro formal da pessoa jurídica. Então, se você, como pessoa jurídica, pratica um determinado ato, mas ainda não se formalizou, não se preocupou em constituir regularmente a sua empresa, isso não importa para a definição da sua capacidade tributária passiva. Mesmo assim, você terá que pagar e será considerado uma pessoa jurídica, mesmo que informal, sob o ponto de vista do direito civil. Vamos então para a nossa próxima pergunta. Qual ato constitui o crédito tributário de acordo com o CTN? Letra A, o lançamento.
Letra B, o fato gerador. Letra C, a hipótese de incidência. Ou letra D, a obrigação tributária. Essa é uma questão muito importante, a gente estava falando sobre ela agora no finalzinho da nossa aula, porque ela tem um reflexo e uma consequência que você vai ver a partir dos nossos próximos encontros. O ato que constitui o crédito tributário, sem dúvida nenhuma, é o lançamento, né? Então a letra correta aqui dessa questão seria a letra A. É o lançamento que faz a constituição do crédito tributário. E ele é extremamente importante porque a partir de agora aquela cobrança passa a ser exigida caso eu não pague dentro do prazo previsto. O fato gerador é a mera prática do ato previsto em lei, né? Quando eu pratico no mundo real, no mundo físico, o ato, por exemplo, de comprar um carro, eu me vinculo a uma obrigação. Mas essa obrigação só pode ser exigida depois que chegar o lançamento. A hipótese de incidência seria a mera previsão em lei, né? Aquela previsão abstrata, a lei prevê que quem comprar um carro pague IPVA. Isso é a hipótese de incidência. É apenas a criação da lei estabelecendo uma conduta lícita que pode gerar no futuro uma obrigação tributária. Mas o que constitui de fato o crédito tributário, pela própria redação literal do artigo 142, é sem dúvida nenhuma o lançamento tributário. Inclusive, sobre o lançamento tributário, o próprio CTN prevê que se o servidor público responsável por esse ato de enviar por correio a correspondência, se ele não o fizer, ele pode sofrer uma sanção disciplinar, porque isso é bastante importante para que a relação tributária possa ter nascido de maneira legal, né, de maneira lícita. E aí, a partir daí, começam as consequências caso o devedor não pague, o que o Estado, o que o município poderá fazer para obrigar você, de uma maneira coercitiva, mas lícita, a pagar esse tributo. E é isso que a gente vai ver com mais detalhes. A aula de hoje, então, a gente passou por todo o nascimento da relação tributária, né? Para saber as consequências jurídicas do inadimplemento de um tributo, a primeira pergunta que eu preciso responder é: quando eu estou diante de um tributo? Nem sempre o que o Estado está me cobrando é natureza tributária. A gente viu que a multa de trânsito, por exemplo, por ser uma sanção de um ato ilícito, ela não é considerada natureza jurídica tributária. E aí, como que eu sei quando eu estou diante de um tributo? Não é o nome da cobrança que me caracteriza a relação, mas sim as suas características. E quem me traz essas características é o artigo 3º do Código Tributário Nacional. Lá no artigo 3º do Código Tributário Nacional, nós temos 5 características marcantes de toda a relação tributária. Sempre que eu estou diante de um lançamento, de um boleto, a primeira pergunta que eu respondo a mim mesmo é: isso é um tributo? E aí eu analiso se ela é instituída em lei, eu analiso se é uma obrigação de dar dinheiro, se é uma relação compulsória, se ela não nasceu de um ato ilícito e se ela está sendo cobrada mediante, né, um ato administrativo plenamente vinculado. Lembrando que a relação tributária não se vale de aspectos do direito civil para legalizar a cobrança. Então não importa se eu tenho capacidade civil ou não, eu mesmo sendo um menor incapaz, por exemplo, mesmo assim eu tenho obrigações tributárias. Não importa se eu, como pessoa física, tenho registro na atividade profissional, tenho autorização para realizar aquela atividade profissional, e também não me importa se, como pessoa jurídica, eu estou regularmente constituído. E nós também vimos que as convenções particulares, os acordos de vontade, não podem se sobrepor à lei tributária. Por isso que no direito civil, enquanto o inquilino pode se obrigar a pagar o imposto sobre a propriedade que ele alugou, no direito tributário, nós sempre cobraremos do proprietário, porque foi ele quem praticou o fato gerador. Esse ato dele ter transferido a terceiro a obrigação tributária não faz nenhum efeito sobre a nossa legislação. Tem efeito no direito civil, mas não terá nenhum tipo de efeito dentro da relação tributária. E visto que eu agora recebi o lançamento para pagar e eu tenho 30 dias para fazer esse pagamento, caso eu não o faça, quais são as consequências administrativas e judiciais? É o que a gente vai ver a partir da nossa próxima aula. Muito obrigado por você ter nos acompanhado até aqui, um grande abraço e até a próxima aula. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato pelo WhatsApp, o número é esse que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Acesse nosso site tvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube TV Justiça Oficial.